ferramenta seria uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta de mágica, uma ferramenta de show, uma ferramenta de espetáculo, e o porquê que essa ferramenta ela serve também para a ansiedade. Como que ela serve para a ansiedade? Essa é uma primeira questão. A hipnose é uma estrutura, uma ferramenta, na verdade, de comunicação. Uma ferramenta de trabalho com a sua imaginação. Você vai pensar, Guilherme, mas qual que é a relação de imaginação com show, com espetáculo, com comunicação e com ansiedade, por exemplo? Uma ferramenta, quando você utiliza ela, por exemplo, uma chave, você pode fazer várias coisas com uma chave. Você pode tirar um parafuso com uma chave, você pode tentar usar uma chave para bater um parafuso, você pode tentar utilizar uma chave até como uma arma, assim como uma faca. Você pode utilizar, um médico utiliza uma faca, um bisturi, né, para operar, enquanto uma pessoa, um ladrão, utiliza uma faca para assaltar. Então a ferramenta em si, a ferramenta ela pode ser utilizada em vários momentos para várias situações. A ferramenta ela não delimita a utilização dela. Quem faz a utilização dela é a pessoa. E a imaginação, pensem só, como a imaginação é uma ferramenta muito poderosa. Claro, a imaginação pode ser uma ferramenta para entretenimento. Quando você vai no cinema, por exemplo, a ferramenta do cinema é aquela sala escura, aquela sala que você está no meio de sons, de uma imagem, de uma tela gigante que pega todo o seu campo visual. E ali é uma ferramenta, a hipnose, ela é utilizada dentro de uma sala de cinema para você se sentir climatizado, você se sentir naquele ambiente, naquele momento do filme, do que aquilo que está acontecendo. Quem não gosta de um filme de terror, ou um filme de aventura, de ação, que você se envolve tanto com o personagem que você chega a suar, se sente calafrio com o personagem. Ele vai enfrentar alguém, ele vai lidar com alguma situação, você começa a pensar como personagem, como é que ele deveria lidar com aquela situação, e você esquece que aquele personagem é apenas uma representação. Aquele filme, na verdade, não existe. Aquele personagem não existe. Aquele filme, a maioria dos filmes hoje, são todos feitos em chroma key, são todos feitos com aquele fundo verde, sabe? Onde tudo aquilo é uma ilusão e tudo é computação. Então, a imaginação é utilizada no cinema como uma ferramenta para que você entre num personagem. E a hipnose nada mais é que a gente estrutura essa ferramenta da imaginação, do acesso à nossa imaginação, do acesso às várias camadas de mente que nós possuímos, até essas camadas mais profundas que tomam conta da nossa imaginação e influenciam até mesmo o nosso organismo. Essa camada profunda é conhecida como inconsciente, mas tecnicamente chamada de subliminar, né? É o subliminar da nossa consciência. E essa ferramenta, a hipnose, é uma ferramenta de comunicação onde nós adentramos dentro de todas essas camadas e acessamos camadas mais profundas, como num filme que te passa uma ideia, que te vende um propósito, que conta a história sobre um personagem. A gente pode utilizar a hipnose, portanto, dessa forma. Aí você deve estar pensando, nossa, Guilherme, que interessante. Então a hipnose como ferramenta, assim como um alicate, uma chave, uma faca, ela pode servir numa série de aspectos, momentos e circunstâncias da nossa vida. Sim, exatamente. A gente tem pessoas utilizando, por exemplo, atualmente hipnose em diversas áreas. Eu, por exemplo, eu utilizo não apenas como eu trabalho como hipnoterapeuta e como treinador, como coach, eu utilizo não apenas para lidar com questões, entre aspas, problemas, né? Problemas quando ansiedade seria um problema quando você fala, eu tenho um trauma, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de dirigir, eu tenho fobia são fobias, né? São esses traumas, fobias. Eu quero emagrecer, você pode utilizar para emagrecer. Eu quero parar de fumar, você pode utilizar para parar de fumar. Como quando a gente chama de desenvolvimento cognitivo, que seria aprender mais rápido. Você pode aprender muito mais rápido com a hipnose, com a ferramenta da hipnose. Você pode, por exemplo, trabalhar como atleta. Atletas utilizam muito bem. Eu já trabalhei com atletas já utilizando a hipnose como ferramenta dentro do contexto de treino, dentro do contexto de objetivo que eles tinham, né, naquele momento. Então,
esportes, trabalho, vida pessoal, você pode utilizar na tua vida pessoal, estudos, como eu falei, você pode estudar para uma prova, você pode estudar para um concurso, você pode estudar para um vestibular através da hipnose. Vendas, você pode utilizar também em vendas. Você pode vender. Guilherme, então quer dizer que eu vou hipnotizar a pessoa, ela vai comprar tudo que eu vender, tudo que eu falar para ela comprar. Eu vou controlar a pessoa. Não, não é exatamente assim. Lembra da imaginação? Quando você assiste um filme, quando você chega no cinema e vê um filme, pode ser o melhor filme da tua vida, pode ser o pior filme da tua vida. Qual que é a diferença? O cinema é o mesmo. A diferença é o que o melhor filme da tua vida faz você imaginar e o que o pior filme da tua vida faz você imaginar. Entende? É o mesmo ambiente. Então, é a mesma coisa com o vendedor. O vendedor pode te apresentar alguma coisa, como por exemplo te apresentar esse pêndulo e vender como o melhor pêndulo do mundo, ou vender simplesmente como uma pedra de cristal custando R$1. É uma pedrinha de cristal, é uma pedra acrílica com uma corrente, custa R$1, ou ele pode te vender como um pêndulo mágico que transforma a tua vida. A grande diferença é quem é esse vendedor. Se o vendedor está vendendo alguma coisa que vai se concretizar, que vai acontecer com você, ou alguma coisa que não vai acontecer. Aí você vai pensar assim sobre a hipnose. É esse um grande limiar, né, quando a gente fala sobre tratamentos ou sobre a utilização da hipnose. Aquilo que ele te vendeu era mentira, ele te vendeu um pêndulo e aquele pêndulo não virou nada na sua vida, não transformou em nada, ou aquilo que ele te vendeu era um pêndulo e esse pêndulo ele te levou a um aprendizado, ele te levou a uma grande conquista, ele te deu, realmente ele te deu recursos para você conseguir adiante na tua vida, para você ter ganhos financeiros, ganhos pessoais, todo tipo de ganho com aquele pêndulo. Entenderam qual que é o ponto exatamente? Aonde que a hipnose deixa de ser apenas uma ferramenta de entretenimento e ela começa a ser uma ferramenta grande e muito poderosa de desenvolvimento, de entregar resultado, de dar todo tipo de respaldo que você espera de uma ferramenta que é incrível, que é uma ferramenta de acesso, uma chave de acesso à tua mente, que está tudo na sua mente, nesse momento. Gostaram dessa dica? Dá um joinha, comenta. O que vocês acharam dessa dica? Vamos continuando aqui. E agora que eu falei para vocês sobre a importância da hipnose, obviamente vocês sabem sobre a importância da ansiedade, até por isso que vocês estão aqui nesse canal. Muitos de vocês devem sofrer com ansiedade ou deve ter algum tipo de problema relacionado à ansiedade, ou quer de alguma forma melhorar o estado emocional, a sua autopercepção sobre a ansiedade, como a ansiedade atua na tua vida, o que a ansiedade é boa ou não é boa na sua vida. E eu vou falar um pouco sobre mim também, vou falar um pouco sobre a minha pessoa. E legal. Dá um joinha também sobre o áudio, se eu estou falando muito rápido, eu não sei como está a conexão para vocês. Às vezes a conexão do Facebook ela fica muito lenta e ela corta o áudio. Então dá um joinha se o áudio tá bom, ou se o áudio estiver ruim, faz uma carinha de bravo. Faz aquela carinha, manda aquela carinha brava se o áudio tá ruim, que eu vou falar mais devagar. Se o áudio tá bom, se essa velocidade tá boa para vocês de fala, eu vou continuar nessa velocidade, porque a gente vai ficar aqui mais uma horinha, tô contando aqui no relógio, eu vou passar muita dica e muita informação para vocês dentro dessa hora, então eu quero que seja na melhor velocidade possível esse áudio, esteja muito bom para vocês, tá? Legal, ótimo. Obrigado, Thaís, valeu pelo feedback. Continuando, eu falei sobre a hipnose. Se você começou a assistir agora, depois deixa terminar e aí você vai poder voltar e poder assistir novamente, poder ver como que tá, sobre o que eu falei, o que eu falei sobre a hipnose, o porquê da hipnose para a ansiedade. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa. Quem sou eu? Guilherme Campos. Eu sou uma pessoa que eu estudo há cerca de 15 a 18 anos, mais ou menos, programação neurolinguística. Desde novo eu já achei essa área muito interessante, achava mente, psicologia, comunicação. Eu sempre gostei dessas áreas relacionadas à psique humana, relacionadas a comportamento, relacionadas à performance, né? Quando eu era moleque,
Eu fazia karatê, fui faixa preta de karatê, tocava, era músico, gostava de tocar, era escoteiro, então fazia muitas atividades que envolviam natureza, envolviam pessoas, envolviam também desempenho. E uma das coisas que me interessou muito sobre a PNL, né, Programação Neurolinguística, que a PNL, quando eu falo sobre programação neurolinguística, eu estou basicamente também falando sobre hipnose, porque a PNL, digamos assim, ela é uma irmã, é alguém muito próximo, é um parente muito próximo da hipnose. Ela utiliza a hipnose como parte das ferramentas e ela formatou a hipnose, formatou a comunicação e formatou a maneira como nós aprendemos, a maneira como nós estruturamos padrões e o porquê nós conseguimos e o porquê nós não conseguimos. Essa foi a principal resposta que a PNL buscou e busca até hoje. A PNL veio da década de 70 e continua até hoje se desenvolvendo, com várias pessoas trabalhando em cima dela, autores, estudiosos, médicos, psicólogos, neurocientistas. Você tem uma diversidade de pessoas trabalhando sobre essas questões, sobre questões de padrões de comportamento, estratégias mentais, né? E o que me chama atenção na PNL e o que vai te chamar também a atenção na PNL e o porquê que a PNL também tem essa relação e até da minha história. A PNL, ela vem para responder essas perguntas. O porquê funciona e o porquê não funciona. Até o Diltz fala sobre isso, da PNL, né? Que a PNL é um caminho, é uma forma de fazer funcionar. E essa pergunta, talvez você já fez para você em algum momento da sua vida. Por que eu sou assim? Por que eu sou ansioso? Por que eu não funciono? E segundo a PNL, depois dessa pergunta vem respostas como: eu sou assim porque eu sou assim. Eu sou assim porque eu nasci azarado. Eu sou assim porque eu não tive sorte na vida. Eu sou assim porque Deus quis. Ou eu sou assim porque está acontecendo isso. Na verdade, até se você trabalhando questões religiosas, Deus não vai querer que você seja uma pessoa sofredora. Deus vai querer que você tenha acesso a ferramentas e acesso a estratégias, acesso a condições que você possa trabalhar na sua vida para alcançar aquilo que você quer. E por isso que Deus colocou na Terra a PNL. E o mais interessante ainda com relação à PNL e com relação também aos seus padrões, eles são aprendizados. E aí eu vou chegar até num ponto aqui interessante, que tem a ver com a minha história também. Agora vocês estão percebendo que eu estou intercalando histórias, né? Falando sobre a ansiedade, falando sobre a minha história e falando sobre o porquê da PNL e hipnose nesse contexto. Que é, você só aprende algo quando você precisa de algo. E é o que a gente chama de decisão. Até tem um livro aqui atrás, aqui na minha estante, do maior coach hoje que nós temos como referência, né, o Tony Robbins, e ele fala que o teu destino é formatado no seu momento de decisão. E tem até hoje à tarde eu postei lá no grupo do pessoal que acompanha do grupo, que é do grupo aqui que eu tenho sobre ansiedade no WhatsApp, né, um grupo gratuito que você pode vir fazer parte desse grupo, que eu vou colocando dicas diárias sobre ansiedade. A diferença entre desejo e decisão, uma grande diferença, e faz todo o sentido. Exemplo, você tem desejo sobre muitas coisas na tua vida, como eu tive desejo quando eu comecei a ver sobre hipnose, quando eu comecei lá no início, quando eu comecei a aprender sobre hipnose. Eu tinha um desejo de ser um profissional, de aprender sobre isso, de ser pago. Olha que interessante, eu queria ser pago para estudar e para atuar nessa área. Era esse o meu desejo. Mas naquele momento eu não tinha tomado a decisão de fazer isso. Era apenas um desejo, como um sonho. Como talvez agora é apenas um desejo seu se livrar, se libertar da ansiedade. Não é uma decisão. Guilherme, mas eu tô decidido a me libertar, a sair da ansiedade, a sair disso. O que eu tenho que fazer? É simples. O que você tem que fazer, inicialmente, essa decisão que você não pode tomar, você não pode mais ter os padrões de vida que você vinha tendo anteriormente. Como eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar 15 anos atrás,
Mas faz quanto tempo que eu atendo nessa área? Fazem em torno de 4, 5 anos que eu atendo nessa área. Nossa, Guilherme, quer dizer que você estudou 10 anos e depois de 10 anos que você veio atender? Por quê? Porque naquela época eu também tinha um desejo de ensinar, um desejo de atuar, um desejo de trabalhar na área. E só aconteceu quando eu tive um acidente de moto. Eu tive um acidente de moto, fiquei cerca de 6, 7 meses de cama, quase perdi a perna e fiquei um ano para voltar a andar. E aí voltei a andar com muleta, bengala, demorei mais 1 ano e meio para conseguir me tirar e me libertar de tudo aquilo. E o que os médicos falavam? Eles falavam para mim, quando eu tive esse acidente, eles comentavam sobre, olha, você não vai mais andar, olha, provavelmente você vai perder a perna, olha, provavelmente você nunca mais vai andar sem bengala, se você andar, você nunca mais vai andar sem bengala, sem muleta. Mas eu tomava decisões praticamente diárias em fazer fisioterapia, em não ouvir os médicos, em trabalhar aquilo que eu tinha que trabalhar. E claro, utilizei muito da PNL, muito da hipnose para fazer aquilo acontecer. Então é uma história que eu sempre conto, às vezes eu sempre friso essa história nos vídeos, né? Eu pontuo bem essa história nos vídeos, porque se eu tive o desejo, usei essas ferramentas para voltar a andar, para voltar a ter sensibilidade na perna, imagina ansiedade, você pode utilizar ela e pode resolvê-la de maneira muito fácil. E hoje, eu fiquei em torno de 1 ano, porque claro, na época eu tive também muita ansiedade, e entrei também nos remédios, nos benzodiazepínicos, que você deve conhecer muito bem, do diazepam, dos outros remédios, né, e dos ansiolíticos, e porque qualquer psicólogo, ou qualquer, não falando mal da área, mas comentando sobre a questão entre doença e a questão sobre aprendizado. A ansiedade naquele momento não era uma doença. E os médicos e as pessoas quando eu ia fazer uma terapia, elas falavam, olha, você está muito ansioso, você tem que ter calma na sua vida. E eu não queria ter calma na minha vida, não fazia o mínimo sentido eu ter calma na vida. Se eu tinha aquele grande desafio naquele momento, o que eu menos precisava daquele momento era calma. E é a mesma coisa que você deve passar com relação à ansiedade nesse momento, onde você vai fazer alguma terapia, onde você vai fazer ou vai conversar com alguém sobre a ansiedade, e a pessoa fala, a ansiedade é simples, é só você ter calma. Até eu dou risada, porque talvez em algum momento você deu risada, porque alguém falou isso pra você, tenha calma. Você fala, não, eu não quero ter calma. Eu sei o que eu quero, eu não tô conseguindo me controlar emocionalmente, eu não tô conseguindo fazer aquilo que eu quero. Não é só um desejo. Aí nesse momento é uma decisão. E a decisão, obviamente, na sua vida envolve custos. Eu não estou falando só de custos financeiros. Eu estou falando de um custo grande. Esse custo é muito grande. É o custo de comprometimento. Quando que você esteve realmente comprometido com alguma coisa? Porque a ansiedade é basicamente isso. É basicamente o teu organismo, quando vira para você emocionalmente e fala, olha, eu tô aflito, eu tô numa carga muito alta, porque eu não tenho certeza que você vai conseguir. É um aviso. E o que você responde para ele? Eu vou conseguir. Eu posso não ter todos os recursos para conseguir agora, mas eu vou trabalhar esses recursos. E quando eu falo sobre recursos, quando, por exemplo, você imagina que eu estava lá de cama, lá na minha história, já que eu estou misturando todos os assuntos, né? Sobre a ansiedade, a gente falou sobre a importância entre decisão, sobre desejo e decisão, a gente falou essa diferença. E qual que você acha que era o recurso principal que eu utilizei, o que eu precisei naquele momento para sair da cama, sair da muleta, depois sair da bengala e andar? Talvez você pense até agora, Guilherme, provavelmente você teve um recurso que foi financeiro. Não teve um recurso financeiro. Não tinha relação nenhuma com o recurso financeiro. O melhor recurso que eu utilizei, além da decisão, claro que a decisão é um ponto de partida, que eu decidi melhorar, que eu decidi sair da cama e etc. O melhor recurso foi planejamento. Eu até comentei isso no grupo com vocês, né, que estão participando do grupo. A importância do planejamento. E o planejamento é uma ferramenta importantíssima. Eu até comentei no grupo sobre uma ferramenta chamada Kanban. Quem não conhece essa ferramenta, pesquisa. É Kanban, o nome dessa ferramenta, né? Kanban. E o que significa essa ferramenta Kanban?
É uma ferramenta entre aquilo que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo e o que já está feito. E essa ferramenta eu utilizava, por exemplo, quando eu trabalhava em uma grande editora, eu trabalhava na editora Abril, na área de planejamento, eu utilizava essa ferramenta. E essa ferramenta a gente utilizava para projetos grandiosos, projetos com várias pessoas envolvidas, em vários meses. Mas o importante dessa ferramenta é que diariamente a gente tentava cumprir e sabia o que a gente tinha que cumprir e como que a gente tinha que cumprir. E em algum momento, com certeza, com relação à ansiedade, você simplesmente não sabia o que você tem que fazer. Talvez agora você esteja nesse momento em que você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe o que você está fazendo e você não lembra mais aquilo que você fez. Pensa comigo, há 2, 3 meses atrás, qual foi a tua grande conquista? Provavelmente você não vai lembrar dessa grande conquista de 2, 3 meses atrás. Mas é muito fácil eu perguntar para você, qual foi a tua grande perda, seja emocional, seja financeira, seja qualquer perda em qualquer nível, que você teve há 2, 3 meses atrás? E com certeza você lembra dessa perda. Ah, Guilherme, eu briguei com uma pessoa. Ah, Guilherme, tinha uma oportunidade de emprego melhor, eu perdi. Ah, Guilherme, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Ah, eu perdi uma... Eu queria fazer uma viagem final do ano agora que passou. Não fiz uma viagem final do ano. Não consegui... Olha, você não fez uma viagem. Uma viagem é puramente planejamento. É você se planejar para realizar. Seja financeiramente, seja onde você vai, seja encaixar agendas, seja levar as pessoas que você quer levar, ou seja, realizar aquilo que você quer realizar. E talvez você lembre aquilo que você fez, mas provavelmente você lembra uma coisa e lembra 5, 6, 10, 20 coisas que você não realizou, que você não fez. Porque a nossa mente grava muito melhor as nossas derrotas do que as nossas vitórias. As nossas derrotas doem muito mais do que aquilo que as nossas vitórias nos fazem aquele afago ou nos deixam bem, nos deixam positivo. Então é muito importante. Esse planejamento, como eu falei no Kanban, é feito no papel. Você pode pegar um papel, dividir uma folha, um caderno, um sulfite, dividir em 3 partes, primeira, segunda, terceira parte. A primeira parte é aquilo que você tem que fazer, seja na tua semana, seja no teu dia, seja no teu mês, você pode decidir. A parte do meio, sobre aquilo que você está fazendo, aí você sabe o que você está fazendo, o quanto você está comprometido, como está acontecendo, e a parte final, aquilo que você já fez. Assim você olha para aquilo que você já fez e fala, nossa, eu estou indo bem, eu estou ganhando, eu estou vencendo a luta sobre esse estado emocional. E quando eu falei sobre estado emocional, eu vou fazer uma leve pausa agora. Quando eu falei sobre esse estado emocional, eu falei sobre... Eu não comentei sobre algo para vocês que é importante. Por que estado? Porque é a maneira como a sua mente está naquele momento. E esse estado emocional é simplesmente um aprendizado. Você aprendeu a ser ansioso. Ah, Guilherme, mas eu fui talvez num médico, mas eu li talvez num lugar e etc. E eu quero tomar remédio, eu tomo remédio. E me fala sobre um remédio muito bom. Muitas pessoas perguntam sobre isso. O que eu acho sobre remédio? O remédio, ele é importante quando você considera ele importante. Eu não vou falar para você não tomar remédio, e eu não vou falar para você deixar de tomar remédio. Ou seja, se você decidiu tomar remédio, você vai procurar um médico da tua confiança, vai tomar remédio com esse médico da sua confiança. Quando você decidir parar de tomar o remédio, você vai conversar novamente com esse médico, e através dele você vai parar de tomar o remédio. Porém, só uma pergunta para vocês. Qual equipamento que mede sobre, ou qual exame de sangue, ou qual exame especificamente mede ansiedade? Fala, você tem ansiedade, você não tem ansiedade. Vocês conseguem lembrar, ou vocês já passaram por algum equipamento que mede sobre isso, mede ansiedade? Provavelmente não. Ansiedade é subjetiva. Ansiedade não é algo, não é como eu, por exemplo, que quebrei a perna. E aí eu fazia exame, fazia um raio-x, minha perna estava toda quebrada lá dentro do raio-x, aquilo era óbvio, a intervenção médica.
Então, Guilherme, você está me falando que a ansiedade não precisa de intervenção médica? Depende de você. Intervenção médica sempre é um recurso útil. Agora, depende de você. Exemplo, quando você quer aprender sobre algo, você dirige, você vai começar a fazer aula para autoescola. E você simplesmente faz meia aula, uma aula no máximo, e você não sabe dirigir, e você tem medo de dirigir, você não tem uma ideia boa sobre o que seja dirigir, e você vai para uma prova. Você não passa na prova. E o que você faria? Você iria para um médico, tomar remédio para ficar, entre aspas, tranquilo para passar, para fazer novamente a prova, ou você iria para um instrutor, ou talvez até para um hipnoterapeuta, para que ele desfaça o medo. Por que você não fez todas as aulas? Por que você tá com essa fobia, tá com essa ansiedade relacionada a fazer as aulas, aprender a dirigir, treinar, praticar, e aí calmamente ir lá e fazer a prova? Entende a diferença? Às vezes pode parecer uma diferença sutil. Você vai falar, Guilherme, mas quando eu for tomar o remédio, eu vou estar mais calmo. Concordo, você vai estar mais calmo. Só que você, por tomar o remédio, você vai ter aprendido a dirigir? Fica essa minha pergunta. Tomar o remédio te ensina a dirigir? Tomar o remédio te ensina a dirigir e vai ter alguma relação com um resultado positivo? Exemplo, nossa, eu tomei aquele remédio, o remédio me ensinou a dirigir, e além do remédio me ensinar a dirigir, 90% das pessoas que tomam esse remédio aprendem a dirigir muito bem. Só tomando remédio, sem aprender mais nada. Sim, é exatamente isso. O remédio não te ensina. Então, você vai me perguntar agora, Guilherme, então ansiedade, eu preciso aprender sobre ansiedade, eu preciso aprender sobre a maneira como... Sim, você tem que aprender. E tem até uma arte, né? uma imagem, uma ilustração, que depois, essas ilustrações eu vou mandar para vocês. Aliás, elas estão no meu Instagram, que vocês conseguem... Eu vou deixar os links aqui embaixo, na descrição, os links do meu Instagram, do meu canal também do YouTube, etc. E tem uma ilustração que eu postei e comentei sobre isso, que é invista na felicidade. E o que significa investir na felicidade? As pessoas hoje elas estão muito preocupadas com os seus problemas e dão muita atenção nos seus problemas, como por exemplo a ansiedade pode ser um problema, você pode ver como um problema e ela pode realmente atrapalhar a sua vida. Mas quando eu falo que você dá muita ênfase nesse problema, você vai passar muito tempo pensando assim, se eu não fosse ansioso, nossa, porque ansiedade vai me bater, eu vou fazer uma prova, eu vou pedir um salário melhor para o meu chefe, eu vou lidar com o meu marido, com a minha esposa, eu vou lidar com os meus filhos, eu vou lidar com alguém, e vai vir a ansiedade. Lembra do que eu falei da história do filme? Bem no começo aqui dessa live, você pode voltar lá e ver depois. A história do cinema. Você vai no cinema, e o cinema é como se fosse a tua mente, o teu organismo. Quem vai passar aquele filme, vai rodar aquele filme, é você. Só depende de você o filme que está sendo passado, que está sendo rodado. Não depende de outra pessoa, esse filme. A mesma sala, o teu mesmo organismo, que passa um filme bom, que roda um filme bom, pode rodar um filme ruim e pode passar um filme ruim. A questão é, se você tiver com a tua atenção, com o teu foco todo para esse filme ruim, o filme só vai ser ruim e vai ser cada vez pior. Então, quando eu falo naquela ilustração que eu comentei agora, invista na felicidade, invista na solução, invista na solução. Obviamente, aqui eu estou falando sobre pessoas com problema de ansiedade e que você pode, através de outros problemas também, utilizar esse mesmo princípio, esse mesmo conceito. E, obviamente, eu vou chamar as pessoas para que as pessoas que têm ansiedade, para elas virem e ouvirem sobre isso, escutarem sobre isso. Mas o recado geral, o recado sempre de forma geral, e o recado muito objetivo a gente não vai investir na ansiedade, a gente não vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar de você ter controle emocional. Olha que interessante, olha que bom, olha se você não vai ficar muito mais feliz em ter controle emocional, em ter sucesso
em ter qualidade de vida. E esse sucesso é sucesso financeiro, sucesso amoroso, sucesso espiritual, por exemplo, com relação à tua fé, com relação aos teus propósitos. É muito mais interessante. E aí o sucesso, quando a gente fala do sucesso financeiro, é você conseguir se vender melhor como uma pessoa melhor. E esse sucesso financeiro também é um sucesso pessoal. Porque, por exemplo, quando você se sente uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita, uma pessoa que pode, uma pessoa que vai atrás, você vai se vestir melhor, você vai se portar melhor, você vai ter uma postura melhor, você vai encarar de frente tua vida e vencendo tua vida e tendo resultados diferentes. E tudo isso vai começar a reprogramar a sua mente desde o princípio. Desde lá do início, quando eu falei, quando talvez você era criança ou pequena e você pensava assim: olha, isso daí não é pra mim, sucesso não é pra mim. Eu não tive sorte, eu não nasci numa família abastada, com dinheiro, meus pais brigavam, eu tive que trabalhar cedo, eu tive que ralar muito na vida, e etc. Ou até pessoas que têm tudo isso, que têm sucesso financeiro, que têm sucesso em diversas áreas, mas uma área da vida não tem sucesso nenhum. E nessa área que ela não tem sucesso, a gente vai focar e fazer ela ter cada vez mais sucesso, seguindo primeiro essas dicas, né, essas bases, essas dicas que eu estou passando. E no final vou passar umas 8 dicas matadoras com relação a ferramentas que você pode utilizar agora mesmo, que você pode utilizar no teu dia a dia, que você vai utilizar antes de dormir, vai utilizar quando acordar. Mas essa grande ferramenta que eu estou falando agora, com relação ao planejamento, ela é muito, muito importante. Então pensa agora, sobre o que você faria planejamento na sua vida, sobre o que agora você iniciaria fazendo um planejamento. O que você quer ter felicidade? Qual que é a felicidade que você quer investir agora, que você não está investindo? Aquele desejo que agora tem que tomar decisão. Como eu, quando estava de cama lá, quando eu comentei com vocês, eu tomei a decisão, eu tinha o desejo de andar, mas aquele desejo em algum momento tinha que virar decisão. Aí eu tomei a decisão e falei, eu vou andar. Eu tinha um planejamento, eu tinha uma data, eu tinha uma meta, eu tinha maneiras de saber quanto mais eu estava andando, o quanto mais eu estava chegando no resultado que eu queria. E por muito tempo eu trabalhei até alcançar o resultado desejado. Pense agora no que você deseja, o que você deseja ter, enquanto eu vou tomar um copinho d'água agora. Joia. Muito bom. Você deve ter pensado agora sobre aquilo que você quer ter. E então agora vamos fazer um compromisso. Vamos fazer É como você pega um pedaço de papel ou alguma coisa, e você escrever nesse papel e você assinar. É um compromisso que você vai ter comigo. Durante um mês, você pode, depois desse vídeo, me perguntar. Tem o grupo que eu falei, tá esse grupo montado. Durante um mês, eu vou passar diariamente lições, tarefas. Você pode ir lá ver essas lições, ver essas tarefas. Durante um mês, você vai criar hábitos que tem a ver com a tua felicidade. E que, por ter a ver com a tua felicidade, vão tirar você completamente da ansiedade que você sente hoje. Ela vai estar resolvida em um mês. E é possível. É possível. Guilherme, mas eu vou ter que tal coisa, vou ter que gastar, vou ter que isso, aquilo. Não, você não vai ter que gastar. Você vai ter que gastar, sim, a tua decisão, o teu comprometimento de passar durante um tempo, realizar aquilo, realizar as tarefas, realizar exatamente da maneira como eu vou passar. Se caso tenha dúvidas, me falar comigo, entrar em contato. Mas você realizando, depois de um mês, você vai ter resolvido questões grandes com a tua ansiedade, questões que talvez você já tinha ao longo de anos, talvez você já tinha essa ansiedade há 10, 15, 20 anos, ou você tinha esse estado de não conseguir, e você vai ter uma grande vitória, na tua vida, e vai estar escrita essa vitória, porque é muito importante a gente escrever essas vitórias, e aí, conforme essa vitória está escrita, a gente parou a conexão, parou, voltou, galera, voltou, deu uma cortada na conexão agora. Ah, foi o meu
Foi o Wi-Fi, ele cortou, mas agora acho que ele tá voltando. Deixa eu ver, voltou. Pessoal, fala pra mim se voltou, se vocês estão me assistindo novamente, que eu acho que voltou na mesma conexão. Eu acho que não derrubou todo mundo. E aí eu continuo, dá pra voltar normalmente nesse link. Tá? Manda um joinha quem tá vendo. Você tá vendo agora. Só pra eu ter certeza que não tá travado e que eu vou ter que abrir outra conexão. Manda um joinha quem tá vendo agora, que tá tudo ok, tá no ar. Ótimo, voltou. Perfeito, perfeito. Vamos voltar novamente e falar sobre um momento importante de decisão. Até o Facebook ficou balançado nessa e ele deu uma caída, agora voltou. Momento de decisão. Em um mês, o que você precisa, o que você vai pagar nesse um mês, não para mim, mas vai ser para nós. Vai ser um pagamento tanto para você quanto um pagamento para mim. Você se empenhar, tomar essa decisão, sair do desejo, tomar a decisão de mudar a sua vida, investir na sua felicidade, investir naquilo que é positivo, naquilo que é bom, e essas e outras coisas vão vencer a tua ansiedade. Elas vão vencer o estado que você está agora sentindo, vão te dar uma grande primeira, segunda, terceira, vão te dar várias vitórias em sequência, e essas vitórias em sequência vão daqui a alguns meses, daqui a 6, 7, 8 meses, falar assim, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu não sou mais a mesma pessoa. Então entenda, não é mágica, eu não estou oferecendo nenhum tipo de mágica, nenhum tipo de palavra mágica, nada. É o mesmo processo, por exemplo, que eu passei da minha perna. Que eu saí da cama, que eu fiquei 8 meses, que iam cortar minha perna, que eu não andava, que tinha uma série de problemas, mas que eu trabalhava dia atrás de dia, todos os dias eu trabalhava mentalmente e trabalhava com essas dicas, com esses processos, com esses métodos, com essas metodologias, né? Para que eu conseguisse, mesmo doendo, fazer meu organismo responder. Meu organismo respondeu. Eu voltei a andar, voltei a ter sensibilidade no tornozelo, no meu pé, consegui voltar a ter equilíbrio e hoje ando normalmente. Então é essa ferramenta que você vai ter com você a partir de agora, ok? Ok. Então, ok para quem assinou esse contrato, seja num papel agora, seja num contrato com você mesmo, eu vou conseguir, eu vou fazer. Nesse primeiro momento, a gente vai separar duas coisas na tua vida a partir de agora. A primeira delas, até que o Tony Robbins fala com relação à decisão, e a PNL fala muito sobre isso, é você é o responsável por tudo aquilo que te acontece, tanto de ruim quanto de bom. Você é o responsável. Então, a partir de agora, eu quero que você se sinta o responsável. Você fale para você mesmo, ou pense com você mesmo, em algum momento agora, pode ser agora, nesse momento, eu sou responsável. Eu sou responsável pela minha vitória. Eu vou estar muito feliz com isso. E por que isso é importante? A gente vai tirar a responsabilidade dos outros. Da sorte, do destino, do outro que me faz mal, da vizinha, do amigo, do filho, de qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente vai tirar de lá. A gente vai tirar de lá. E vai trazer pra cá, agora. Você. É você o responsável. Tanto para a parte positiva, quanto para a parte negativa. Se conseguir, é você o responsável. Eu vou estar só ajudando. Eu vou estar só orientando e te auxiliando nesse caminho. Mas quem vai fazer o caminho, quem vai andar no caminho, eu vou estar fazendo um mapa. Mas quem vai andar no caminho é você. Você assume isso. Que você vai ser bem sucedido, ou você assume também que você vai ser mal sucedido. Que você não vai fazer da maneira correta, que você não vai se comprometer. Então, por isso é importante que você se comprometa. E quando a gente fala sobre essa associação entre ser você o responsável, nesse responsável dentro de você existem duas coisas bem distintas. E que provavelmente vocês passam por isto hoje. Que é a sua mente trabalhando de uma forma, e o seu organismo trabalhando de outra forma. Ah, Guilherme, meu organismo me sabota, eu não consigo acordar cedo, eu quero ir fazer as coisas, eu não faço, eu postergo, eu tenho ansiedade, eu tenho uma série de problemas, eu não vou lá, eu não faço,
e tudo tá acontecendo, e meu corpo... E eu já tive pessoas, por exemplo, até no grupo, comentando sobre isso, né? Eu como e vomito, eu passo mal, eu tenho uma série de problemas sérios. E quando eu falo sobre problemas sérios, que eu acabei de comentar agora, se você for um médico, e se você tem problemas, e se você acha que esses problemas estão sérios, vá no médico imediatamente, o mais rápido possível. Se você for no médico e o médico virar para você e falar, ó, fizemos vários exames em você e não descobrimos nada, você não tem nada, vá fazer uma terapia, vá fazer alguma coisa, e olha, você só tá muito nervosa, só, não tá acontecendo nada demais com a tua saúde. Você apenas tem que se controlar emocionalmente, ou tudo isso nada mais que um efeito placebo, um efeito uma crença dentro de você. Isso significa que o teu organismo, esse organismo aqui, ele está completamente fechado para aquilo que a tua mente quer. A tua mente, ela quer trabalhar, ela quer atuar, ela quer trabalhar na sua vida de uma maneira positiva. Essa é a história do desejo, né? Muitas vezes o desejo está na nossa mente consciente. A gente tem consciência que a gente precisa melhorar, que a gente quer melhorar, porque é muito óbvio eu chegar e falar assim, você não quer melhorar, ou qualquer pessoa virar para você e falar, você só faz isso porque é frescura, mas você não acorda cedo, você tá mal-humorado, você tem dor de cabeça, você tem uma série de problemas. Eu entendo que você possa ter tudo isto, mas tudo isto também é revertido. E o porquê tudo isso é revertido? Porque simplesmente não existe uma causa dentro do teu organismo para você ter tudo isso. Quando você fizer todos os exames e descobrir que não existe uma causa, a causa é exatamente o teu organismo não tá... Tem até uma imagem que depois eu vou colocar embaixo aqui para vocês, ou vocês me peçam sobre essa imagem, que é um barquinho, e a gente tem o cérebro, um desenho de um cérebro e um desenho de um coração, que está representando o organismo, está representando as emoções. E o coração, ele tá pegando água e jogando água para dentro do barco. Óbvio, é um barco, você não pode jogar água para dentro do barco. Enquanto o cérebro pega água e joga água para fora. E muitas vezes pode estar acontecendo exatamente isso na tua vida. Você, de uma maneira, as tuas emoções jogam água, elas não atuam, elas não deixam o barco da tua vida ir para frente, elas estão afundando o barco da tua vida, enquanto o teu cérebro tá, não, eu tenho que tirar água daqui. E como eu falei no início, o nosso organismo, e o porquê que às vezes ele faz isso, por N motivos. Agora não vai dar para mim explicar ou pegar o motivo de cada pessoa que assistir ou ver, falar sobre essa motivação. Muitas vezes, sim, a gente precisa, por exemplo, por isso que eu atendo também particularmente, quando você necessita saber do teu objetivo, quando você não está conseguindo ir para frente, eu atendo para trabalhar caso a caso você precise. Mas, de modo geral, quando você não alinha essas duas partes, elas não se encaixam. Alinhar essas duas partes é abrir essa parte do teu organismo. Abrir, claro, você tem atividades físicas, você tem alimentação, você tem uma série de coisas que ajuda ela. E o que ajuda também, a tua mente também ajuda. Quando eu falei do planejamento, o próprio planejamento já auxilia o organismo a começar a ter felicidades, a começar a ter coisas boas, coisas positivas. E uma outra forma, por exemplo, ter essa musiquinha de fundo, né? E o porquê que essa musiquinha de fundo? Essa musiquinha calma, essa musiquinha tranquila. Exatamente para você ficar calmo, para você ficar tranquilo, para você respirar. São dicas que você já ouviu em vários lugares. Vários lugares. Mas talvez você nunca tenha feito. Ou se você fez, você nunca fez essa meditação, ou uma alimentação, ou um planejamento de exercícios, para depois atuar na tua vida. Imagine se você apenas tentar ficar calmo, com ansiedade. Agora eu tô mais calmo. Agora respirei, tô ficando mais calmo. Tá, e aí? E depois? Não, depois, no dia seguinte, se eu tiver ansiedade de novo, eu vou respirar e ficar mais calmo. O que acontece? É como você dá um remédio pro teu organismo. O teu organismo, ele fica calmo, só que acontecem
coisas na tua vida para aparecer a ansiedade e a ansiedade aparece novamente. Aí você tenta ficar calmo, vira algo paliativo. Nesse trabalho, quando eu falo a tua mente consciente tem que estar criando e fazendo trajetos maiores para a tua vida, o teu organismo vai acompanhar esses trajetos maiores. Porque imagina só, quando eu falei do invista na felicidade, por que você investiria agora, por que o teu organismo iria investir em você para tirar a tua ansiedade, para simplesmente você continuar na mesma vida? Não muda nada na tua vida. Se você não muda nada na tua vida, para que o seu organismo vai te dar energia, foco para você trabalhar, para você estudar, para você alcançar coisas novas, para você alcançar relacionamentos novos dentro da tua família, relações novas com filho, pai, etc., que às vezes é algo complicado, é algo complexo, né? Quando a gente tem problemas com familiares ou com outras pessoas do trabalho, pessoas que a gente conhece, tudo mais. Para que ela vai fazer aquilo? Sem ter um objetivo. Ah, Guilherme, mas o meu objetivo é ficar muito bem, meu objetivo é ser bom. Concordo. Seu objetivo é ser bom. Só que o teu organismo, ele não entende dessa forma. Ele entende que o teu objetivo é voltar para algo que você tinha, recuperar algo perdido. Ele não vai trabalhar para recuperar algo perdido. Ele vai trabalhar para alcançar patamares maiores e melhores, para que você sonhe. É como uma criança. Se uma criança tem... Por que uma criança enjoa de um brinquedo? Isso tem a ver com psicologia positiva e tem a ver com flow, né? Questão de fluxo, que é uma área também muito interessante, muito importante dentro de tudo que a gente estuda para controle da ansiedade, para trabalhar esses padrões e para que você seja uma pessoa mais assertiva, para que você tenha sucesso. Por que uma criança enjoa de um brinquedo? Você já se perguntou? Não sei. Eu não faço a mínima ideia do porquê uma criança enjoa de um brinquedo. O que eu sei é que ela desiste de um brinquedo, ela para de brincar com aquele brinquedo para brincar com um brinquedo novo. Talvez com a mesma brincadeira, talvez com uma outra brincadeira, talvez com amigos, com outras pessoas, mas ela para de fazer algo para fazer algo diferente. Por que você enjoa do teu carro? Você tem um carro, ou você tem uma casa que você vende, ou você tem alguma coisa que você se desfaz e de repente você vende usado. Você já parou para pensar que aquilo que você não quer, você lava, você vende para alguém e alguém compra e fica muito, muito feliz e você não queria mais. Por quê? Porque aquilo significa alguma coisa na tua vida. Seja um ganho, seja uma pessoa, seja um momento, seja um status. Alguma coisa aquilo significa. Você tem algum papel emocional e você só vai se sentir feliz não quando voltar a ter aquilo que você tinha. Você vai se sentir feliz quando você tiver mais. Porque voltar aquilo que você tinha, muitas vezes, é só voltar a simplesmente um estado que em algum momento para você não estava mais bom. Isso que gera o fracasso. Né? Quando você não tem novos desafios. A vida é feita de desafios. E o Flow fala exatamente sobre isso. Sobre um eixo entre habilidade e um eixo aqui embaixo que é o que a gente tem de habilidade, né? O quanto mais habilidade, melhor. E um eixo de dificuldade. Tem que ser difícil. É aquela velha frase, já escutaram muitas vezes. Aquilo que é mais difícil, a gente dá mais valor. Mas não é questão só do valor, é questão do aprendizado. Porque você não vai ter uma habilidade nova se você não precisar aprender nada na tua vida. Já perceberam muitas pessoas que de repente se aposentam e entram em depressão, entram em estados emocionais muito ruins? E o porquê que elas entram em estados emocionais muito ruins? Porque elas não têm mais flow na vida delas. Elas conquistaram, elas falam, eu conquistei tudo que tinha para conquistar na vida. Olha, cadê o aprendizado? Cadê novos aprendizados? Cadê o desafio? Cadê a habilidade? Não tem desafio, não tem novas habilidades sendo formadas, não tem algo bom. E muitas pessoas às vezes se espelham em outras, né?
por exemplo, familiares nossos que falam: ah, minha vida é você, minha vida é aquilo que você faz, e aquela pessoa ela fica muito... pai, mãe, parentes, etc., às vezes olham para você e querem ver você tendo flow na vida, querem saber sobre as suas histórias, sobre aquilo que acontece na tua vida, tudo mais. Isso é bom? Ok, é ótimo familiarmente, é ótimo como relação, mas é péssimo pessoalmente, porque a pessoa não está desenvolvendo novos padrões de comportamento, não está aprendendo novas habilidades, não está fazendo novas amizades, não está indo a novos lugares. O que acontece? Ansiedade, depressão e todos os problemas físicos e emocionais derivados, envelhecimento, até morte, até alguma coisa muito ruim. Por isso que é importante a gente manter esse flow, né? Manter esse aprendizado, manter as conquistas. A gente está indo para um objetivo, a gente está crescendo, a gente está indo numa crescente. Isso é muito importante dentro da nossa vida, ok? Gostaram dessa dica? Gostaram desse... E agora eu vou dar 8 ferramentas para vocês, que já está dando quase uma hora, e falta 15 minutos para a gente estar aqui uma hora juntos aqui, né? E 8 ferramentas que vocês podem utilizar dia a dia, de manhã, em vários momentos. E o que são exatamente essas 8 ferramentas? São 8 ferramentas de momento, do teu momento agora, provavelmente, num primeiro momento. O que é esse primeiro momento? Porque você vai falar: Guilherme, eu tô com tanta ansiedade, eu não consigo pensar, não consigo fazer nada, eu não consigo sair da inércia. Eu tô parado, eu tô travado, e eu tenho propósitos, eu entendi o que você falou sobre decisão, desejo, decisão, eu entendi agora o que você falou sobre flow, sobre mirar, que a gente vai mirar numa coisa legal, uma coisa positiva, uma coisa grande, e vai conquistar ela, e tudo isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. Eu vou aprender a ter padrões, vou aprender a criar hábitos, vou aprender uma série de coisas, eu vou tirar... Lembra que eu falei? A gente tem 2 partes, uma mente aqui, um organismo, com a mente subliminar dele, que controla ele, com a nossa mente consciente, que tem os desejos, que quer as coisas, mas às vezes esses 2 não se encaixam. A gente tem que abrir os 2 e fazer os 2 se encaixarem corretamente. Tudo isso, você precisa sair da inércia, sair do momento talvez que você esteja atual, para começar, talvez nesse momento que ou você entrou, ou você entre em algum momento também, porque tem altos e baixos. É como um aprendizado, como fazer uma prova, passar na época de escola nossa, né? Que a gente estuda, tem matérias que a gente vai bem, tem matérias que a gente vai mal, tem coisas que a gente entende, coisas que a gente não entende. Então tem altos e baixos. E talvez em algum momento de baixa percepção que você tenha sobre você, ou sobre o seu resultado, e um momento emocional que seja mais complicado, complexo de você passar, você venha a procrastinar. Procrastinar é simplesmente achar uma barreira, travar nessa barreira e postergar, deixar de fazer, deixar de acompanhar. Lembra do que eu falei de um mês? É um mês todos os dias. Todos os dias. Você vai aprender coisa nova, você vai aprender padrões de comportamentos novos. E para que esses padrões de comportamentos novos façam sentido e aconteçam nessa mente, nesse organismo que está fechado. Não é apenas eu falar: ah, eu falei, vai entrar no ouvido, você pelo outro. Não. É aquilo que eu fiz para começar a andar. Andar todo dia, fazer tarefa, fazer lição, colocar em prática, vivenciar aquilo todo dia. Porque só vivenciando aquilo todo dia, você vai conseguir exatamente... Lembra da ideia do filme, da história do filme? Desde o início que eu falei sobre o cinema, do filme. Qual que é a diferença entre o filme muito ruim do filme muito bom? Qual que vocês acham que eles passaram muitas horas pensando sobre, que tinha pessoas geniais, diretores, atores, enfim, um roteiro, uma história, tudo, no filme bom, no filme ruim? Qual que vocês acham que eles investiram mais tempo, dinheiro, estudo, etc, 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 etc? No filme muito bom ou no filme ruim? Parem para pensar sobre isso. Então não é uma mágica, não é simplesmente você vai ouvir palavras agora que vão ou você ouviu já durante esse discurso meu, essa apresentação minha, que vão fazer você... Claro, para muitas pessoas a hipnose na vida vai entrar como um processo muito mágico, um processo muito incrível, porque ele acelera muita coisa. Porque imagina, pessoas que sofrem há 10, 15, 20 anos de ansiedade, em um mês resolver
resolver muito bem e ter um nível de vida maior, ter um nível de vida, ter um nível de felicidade melhor, ter um salário melhor, ter relacionamentos melhores, ter coisas melhores na vida, é um salto grande, é um salto absurdo, que requer, como eu falei, comprometimento e decisão. Essas ferramentas, para você evitar procrastinação, você pode utilizar ela a partir de agora, ou você pode utilizar ela também durante os dias, quando você perceber que você vai travar. Vamos lá, a primeira dessas ferramentas. Primeira nada mais é, estou lendo aqui só para não perder e falar exatamente e pegar na ordem, né? Tenha momentos de silêncio. O que são esses momentos de silêncio? São momentos, simplesmente, que a nossa mente, quando ela começa a acelerar da ansiedade, você esvazia ela e tem silêncio. Então é um silêncio, não só um silêncio do ambiente, como um silêncio mental. O silêncio mental começa do silêncio do ambiente. Ah, Guilherme, mas eu moro com muita gente, etc. E a galera aqui em casa, ou o lugar que eu moro é muito barulhento, blá blá blá, etc. O que eu faço? Eu não tenho esse momento de silêncio. Tá vendo essa música aqui? Tá no meu canal. Essa música que vocês estão ouvindo agora de fundo. Essa música, você pode colocar num fone de ouvido e pensar, se ver, se imaginar num topo de uma montanha, um lugar muito tranquilo, muito confortável, se ver, se imaginar numa praia, em qualquer ambiente assim, num jardim, num bosque, ouvindo essa música. O silêncio não quer dizer que seja falta de barulho. O silêncio quer dizer que seja um foco mental, um foco auditivo também. Com uma música dessa, num fone de ouvido, você pode estar num quarto, até com pessoas passando, abrindo porta, fechando porta. Só de você estar com o olho fechado, com o fone, e a tua imaginação vale nesse momento de silêncio. Então você consegue ter esse momento de silêncio, esse momento de concentração com essa música, por exemplo. Leve uma vida, a segunda agora. Leve uma vida mais criativa. O que é levar uma vida mais criativa? É levar uma vida onde do limão você faça uma limonada. Aí você fala, Guilherme, mas eu já faço isso, brasileiros, isso nunca, e etc. Essa criatividade tem a ver com o número 3, que é veja o copo mais cheio. O que é ver o copo mais cheio? É ver positivamente a vida, enxergar positivamente a vida, mesmo numa crise, mesmo num problema. Aí, de repente você fala, nossa, eu tô num trânsito, nossa, eu tô muito tempo aqui, nossa, eu fui mandado embora, nossa, eu tive algum problema muito sério. Aí você vê o lado mais cheio, você vê a oportunidade dentro daquela crise. Ou você fala, minha vida não muda, minha vida... Se minha vida não muda, ótimo, então agora, como eu sei que tudo acontece na minha vida, eu tô numa mesma rotina, eu tenho como investir num negócio muito legal, porque eu tenho uma rotina muito bem formatada na minha vida, entende? Se você tem uma rotina muito bem formatada na sua vida, você simplesmente consegue colocar algo novo nela. Isso é muito bom. Isso é enxergar o lado mais cheio do copo de maneira criativa. Você vai procurar elementos, você vai utilizar a tua criatividade para enxergar esse lado mais cheio do copo. Essa é a terceira dica. A quarta é desocupe-se. O que é desocupe-se? Exatamente. É você levar uma vida minimalista. Minimalista mentalmente também, isso que é bem legal. Ela pode ser tanto fisicamente quanto mentalmente. Exemplo, a tua casa talvez tenha muitas coisas, você tenha muitas coisas na tua casa. O simples fato de você chegar na tua casa e jogar coisas fora, objetos, papel, contas, organizar o teu ambiente, roupas, vai te livrando, às vezes, de uma carga emocional, de pessoas que já passaram pela tua vida, de problemas de novas fases, ou você lembra daquilo que eu falei do Kanban no início, de você saber aquilo que você já fez? Quando você vai desocupando os lugares, readequando os lugares na tua vida, na tua casa, você vai lembrando de coisas importantes, interessantes, de batalhas que você já venceu, por exemplo. Isso é bom. Isso é bom até para você se desocupar, né? Desocupar de, eu preciso fazer essa tarefa aqui, eu
eu preciso fazer isso exatamente, eu preciso fazer aquilo, deixa a tua vida mais leve, deixar a tua vida mais fluida, né? O flow é estado de fluxo, então ele requer um fluxo. E para esse fluxo, ele requer que você, obviamente, deixe fluir a sua vida, saia da procrastinação e se desocupe. Desocupe é tire as coisas do lugar onde não te interessa mais, onde você não está mais interessado. O quinto agora, faça uma coisa de cada vez. Quando eu falei do Kanban, que você tem várias atividades, você vai querer talvez resolver várias atividades na mesma hora, do mesmo jeito, fazer tudo, forçar tudo, fazer tudo no mesmo dia, tudo no mesmo momento. Você tem que fazer uma de cada vez. Uma de cada vez, pelo menos uma. Uma durante aquele dia você vai fazer. Talvez não aquela. Guilherme, eu elenquei 5 atividades e aqui que eu queria fazer eu travei. Faz outras 4. Faz uma, faz a segunda, depois faz a terceira, faz a quarta. Quando você tiver concluído, vai ficar muito mais fácil você ir lá e fazer a primeira. Faz a quinta. Vai ser muito mais fácil você voltar lá e fazer a primeira. Muito mais fácil. Faça uma pausa. Aliás, faça uma coisa de cada vez, né? E faça uma pausa. Faça uma pausa ao longo do dia. E o que é exatamente essa pausa? Essa pausa, ela simplesmente, quando você está no turbilhão de momentos, de sensações, da tua vida, da tua rotina, ela não tem pausa. Provavelmente tua rotina não tem pausa. E o que é uma pausa? Guilherme, uma pausa é eu parar e fazer uma pausa, ficar de bobeira. Não, isso é a primeira que eu falei, né? Que é a primeira de você ter momentos de silêncio. A pausa é diferente do silêncio. A pausa é você parar aquilo que você estava fazendo. Seja para fazer qualquer coisa. Pode ser não fazer nada, ou seja para fazer alguma coisa diferente. Pode ser um nada diferente. Já ouviram falar sobre ócio criativo? Ou lembra daquela pessoa que talvez tenham pessoas que vocês já leram sobre, pessoas muito boas em áreas, em criação e etc. Tem até uma história do Beethoven, né? Todos os grandes músicos ou os grandes inventores tinham essa pausa. Simplesmente, a pessoa ficava pensando, tentando achar uma solução, no caso do Beethoven, ele ficava escrevendo melodias, e a melodia não encaixava, ele não conseguia finalizar aquela ópera, não conseguia encontrar o que ele gostaria de encontrar, ele não tinha mais ideias, como se a mente dele desse um branco, ele estressava, ele fazia o quê? Ele ia andar lá nas florestas lá de Viena, ele ia andar por lá, e nos parques, né? Até esqueci o nome agora, acho que era Floresta Negra, alguma coisa assim. E andando, de repente começava a aparecer uma música na mente dele, e ele corria, voltava e escrevia. Vários músicos, cantores, etc. falam, às vezes eu fico um mês trabalhando uma música, a música não sai. Eu durmo, acordo com a música pronta. Ou de repente eu tô assim do nada, conversando com um amigo, fazendo uma pausa no dia, conversando com um amigo, não pensando em nada, e de repente vem aquela música. Então isso é importante. Você trabalhar, de repente fazer uma pausa criativa. Essa pausa criativa, o que é? Você trabalhou, você quer uma solução, ela vai aparecer em algum momento. Geralmente nessas pausas que você faz para ir num barzinho, tomar uma cerveja, de repente fazer um esporte, jogar futebol, andar de bicicleta, fazer alguma atividade, costurar, cozinhar, qualquer atividade, nessa pausa aparecem soluções, aparecem maneiras de você trabalhar. Você esvazia a tua mente e aparecem essas soluções, né? E essa pausa tem a ver também com a próxima dica, que é abandone o controle. Guilherme, a ansiedade me tira o controle, me tira do sério. Como você está falando assim para mim abandonar o controle? O que é abandonar o controle para você? Já pensei em várias coisas. Abandonar o controle da minha vida, abandonar o controle das coisas. Não. Abandonar o controle pode ser simplesmente, de uma maneira muito criativa, positiva, fazendo uma pausa, viajar. O que é abandonar o controle viajando? Já parou para pensar? Muitas pessoas, obviamente, viajam, e você já deve ter passado por isso, e você viajou
muitas vezes sem grandes planos. Não estou entendendo o que é viajar sem grandes planos. É basicamente assim, você vai para um lugar, e aí você vai conhecer o que tem de bom naquele lugar. Você vai para uma praia, vai para o Nordeste, vai para o interior, vai para Minas, vai para algum lugar no Sul, vai para uma cidade turística, e você vai passear, loja por loja. Você no teu dia a dia, você vai passear loja por loja? Você tira uma tarde para andar pelo teu bairro? Não. Eu tenho certeza que você no teu bairro sai do ponto A para o ponto B e não fica zanzando no teu bairro. Tem pessoas até, por exemplo, que não gostam, ou às vezes outras gostam e fazem isso, que é ir num shopping e ficar andando no shopping. Só para ver vitrine, ou até no Natal, né? Você já viu pessoas no Natal, por exemplo, que a pessoa ela chega no Natal e leva a criança ela quer andar, ela quer ver enfeite, e as pessoas falam, o Natal ele tá mais divertido, ele tá mais colorido, né? Ele tá com... tem as árvores, tem várias coisas muito interessantes no Natal. E eu ando ali no Natal, eu fico olhando tudo aquilo. Aquilo é uma grande higiene mental, mas uma grande higiene mental. Então, por exemplo, no teu dia a dia, Guilherme, eu não posso viajar agora. Como é que eu vou viajar no dia a dia? Não. Conheça um lugar novo na tua cidade, conheça uma rua nova, visite uma cafeteria nova, visite algum lugar, visite um lugar, uma praça nova, vá para um parque novo, ouça músicas novas. Eu detesto, nunca ouvi. Eu gosto de ouvir sertanejo e só ouço sertanejo. E falaram desse tal de jazz, nunca ouvi um tal de jazz, nunca ouvi na minha vida. Vá atrás, você tem programas YouTube, você tem Spotify, você pode ir lá ouvir jazz, você vai encontrar coisas novas. Abandona o controle daquilo que você já faz, o controle da televisão, abandona, vai pegar um livro, abandona o controle daquilo que você escuta, abandona o controle daquilo que você vê no seu bairro, daquilo que você vê no teu dia, abandona o controle. Tenha novas descobertas. Tendo novas descobertas, o que acontece para a nossa mente? Lembra daquilo do flow, quando eu falei da habilidade e do que a gente precisa, do desafio, do tamanho do desafio com o tamanho da habilidade, e o flow vai andar numa linha, tudo isso, e essa linha muitas vezes pode significar processo, pode significar, por exemplo, aprendizagem. Você vai aprender coisas novas, você vai lidar com coisas novas, você vai fazer várias coisas aqui que eu listei, como por exemplo, tenha um momento de silêncio, leve a vida mais criativa, veja o copo mais cheio, desocupe-se, faça uma coisa de cada vez, faça uma pausa, né? Abandone o controle e pense em um problema de cada vez. Essa é a última. O que é pensar um problema de cada vez? Uma coisa é você resolver uma tarefa de cada vez, fazer uma tarefa de cada vez. E outra coisa é você resolver um problema de cada vez. Às vezes um problema tem várias tarefas. Então, entenda qual que é a diferença. Tem uma grande diferença. Desejo, decisão, é uma grande diferença. Tarefas, atividades e problemas é uma grande diferença. Guilherme, eu não entendi qual que é a diferença entre tarefas. O que é tarefas e o que é problemas? Para mim são as duas mesmas coisas. Eu tenho tarefas, tenho problemas, tudo se misturou e tá tudo junto, dando cria e vindo para cima de mim. Qual que é a diferença? Como que eu resolvo eles? Um problema pode ter várias tarefas. E uma tarefa, às vezes, pode resolver vários problemas. O problema, basicamente, é aquilo que te impede. É aquilo que você tá... Exemplo, você quer fazer um bolo, quer fazer alguma coisa. Quer fazer um bolo, quer comer alguma coisa hoje diferente, amanhã, ou enfim, algum dia. E você tem um problema. Qual que é o problema? Você não tem os utensílios, você não tem os utensílios, né? Você não tem, por exemplo, os alimentos para fazer aquilo. Não ter os alimentos para fazer aquilo é um problema no que você quer fazer. Qual que é a sua tarefa? Ficou claro. Sua tarefa é ir no mercado, comprar. Ou sua tarefa, por exemplo, caso você não saiba fazer, aí você tem uma outra tarefa, que é aprender a fazer. Ver na internet, ver no YouTube, aprender a fazer. E aí você tem
vai ficar muito bom você convidar amigos. Você tem uma outra tarefa, convidar amigos. E você tem um problema só, que é ir lá e comprar essas coisas. Entende? Então você tem várias tarefas para um problema que você tem. Como, por exemplo, às vezes uma tarefa resolve vários problemas. Guilherme, como assim? Como que uma tarefa vai resolver vários problemas na minha vida? Simples. A tarefa que você tem agora. Essa tarefa de comprometimento que eu falei para vocês agora, e realizar essas atividades, pense em quantos problemas ela não vai resolver para você agora. Como, por exemplo, claro, eu passei uma listagem de tarefas, um pacote de tarefas. Mas uma dessas tarefas, como esse minuto de silêncio, ouvir essa música, liberando sua mente, deixando tua mente fluir melhor, quantos problemas ela não pode resolver? Quantos problemas que às vezes não estão travados ali e que você começa a ter ideias, começa a ter insights, começa a ter uma energia nova para resolver. Então essas tarefas que você está fazendo agora, que elas vão virar no futuro? Elas vão virar hábitos no futuro, que você vai conseguir fazer sempre. Você vai sempre começar a falar, nossa, eu gostei disso de repente me desocupar e de repente tirar o controle da mão, né? Aprender coisas novas. Então eu aprendi a fazer uma coisa nova, aprendi a tocar, tá aqui meu teclado aqui atrás, ler livros, aprender uma língua nova, aqui uma coleçãozinha de inglês, cursos novos, aqui meus quadros de neurolinguística, eu fiz diversos cursos de PNL, hipnose, psicologia positiva, coach, etc. Ou tive uma profissão nova, como por exemplo aqui a minha poltrona de atendimento de hipnoterapia também, né? Aqui é o meu escritório, né? Que eu realizo algumas coisas aqui também nesse escritório, além de outros lugares que eu atendo. Então, pensa só, uma tarefa, às vezes, traz um hábito e esse hábito expande a tua vida